O painel do Grande Tema de Economia debateu consequências do chumbo do Tribunal Constitucional na educação e na saúde, tendo em conta as medidas de mais austeridade nestas áreas. Os convidados, Sofia Canha, do Sindicato de Professores da Madeira, e Juan Carvalho, do Sindicato dos Enfermeiros, traçaram um cenário caótico em ambos os setores. Doutora Sofia, o Primeiro-Ministro Passos Coelho anunciou recentemente mais cortes nas despesas nas áreas de saúde, educação e segurança social. A região tem cerca de 250 professores, salvo erro, inscritos no Instituto de Emprego. Este anúncio não vem certamente melhorar o cenário, pelo contrário. O que é que se prevê nos próximos tempos face a esta situação? Não sabendo ainda as medidas concretas para a educação, portanto, aquilo que se prevê é que se venham agravar todo o cenário que tem sido construído nos últimos anos e que se tem verificado na educação e em todas as áreas sociais e transversalmente a todos os setores da sociedade, não é? É que se venha a agravar, de facto, sem saber as medidas, já podemos antecipar, porque é aquilo que tem sido feito, haver mais despedimentos, pode haver despedimentos ou a não contratação ou renovações de contrato aos docentes que estão nessa situação de contrato. Poderá também haver a mobilidade especial que tinha sido adiada pelo Governo Nacional, uma vez que ainda não se tinha aplicado aqui. O que se prevê que também aqui agora que se venha a aplicar essa forma de dispensa de professores no sistema. Porque, de facto, é a forma mais fácil e mais imediata de terem um impacto no orçamento, não é? De facto, a educação, o ano passado, dos cerca de 28 mil funcionários públicos dispensados do sistema, não é? 14 mil eram docentes na região e esse impacto foi de 70%, ainda foi maior. Portanto, estamos a prever um impacto grande, ainda mais agravado com este anúncio de que para cumprir ou recuperar aqueles 1.000 milhões ou 1.200 milhões adicionais agora, que vai ter um grande impacto a nível dos docentes. Havendo esse que se prevê aumento no desemprego por parte dos docentes, isso irá se refletir de uma certa forma nas próprias salas de aulas. Isso poderá pôr em causa também a própria educação, o próprio sistema de educação, o ensino para os alunos. Exatamente, isso não temos dúvidas. Ainda há pouco comentávamos aqui fora, eu e o Juan, que isto são opções ideológicas, não temos dúvida, e o Governo, que já teve tempo durante 2 anos de fazer um diagnóstico e ver que de facto este não é o melhor caminho, mas insiste neste caminho renitentemente, portanto, dando com a cabeça na parede e portanto, agravando ainda mais. E aqui as implicações não é no imediato quem fica sem trabalho, quando as opções também fora da escola não são as melhores, a questão são as repercussões que tem no próprio serviço da escola, pondo em causa mesmo a escola pública, a qualidade da escola pública. Ora, um país que num momento de crise, numa situação destas, não dá prioridade à educação e à saúde, quer dizer, estas duas coisas são basilares. Numa sociedade que de facto não tem recursos para poder sustentar a si própria e sustentar estes meios, que são essenciais num país desenvolvido, que se quer desenvolvido, não é? Não faz sentido nenhum estar a empobrecer, por diversas vias, empobrecer a escola pública, e a garantia do acesso para todos fica posta em causa, não é? E, portanto, com grandes impactos não só na qualidade, como também nos próprios docentes, nos trabalhadores, que depois têm que assegurar que essa qualidade exista, mas à custa dos seus próprios sacrifícios pessoais, e isso já se está a ver. Já se começa a já. Senhora Enfermeira Juan Carvalho, todos os dias, praticamente todos os dias, desde há alguns anos esta parte, ouvimos falar em dificuldades na saúde, nomeadamente perda ao nível de recursos, quer humanos, quer materiais. O Governo Regional, onde é que pode cortar mais? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu começaria por dizer que a saúde, ao longo destes últimos anos, tinha ou estava sujeita a um processo de melhoramento contínuo, e neste processo
processo apanhou, a partir de 2010, esta situação de crise que veio agravar ou a inverter aquilo que era um caminho natural de expansão dos serviços e de aproximação, os chamados cuidados de proximidade. E, portanto, vem inverter tudo isso, tanto que hoje, se formos analisar a questão no global, tudo o que seja a nível de promoção da saúde e prevenção da doença são áreas que estão praticamente botadas ao abandono, estão marginalizadas, porque são áreas que não são quantificáveis, os efeitos não são imediatos, exige recursos humanos, nomeadamente enfermeiros e médicos, que são os que estão mais próximos dos utentes, e como a ideia é reduzir custos, portanto, não se aposta nestas áreas, aposta-se sempre na vertente hospitalar, que é aquela onde, de facto, onde toda a gente olha, que é sempre onde há mais impacto, são as cirurgias, são as grandes intervenções, os grandes feitos, estão sempre na área hospitalar. Bom, mas para chegar lá, a nível dos cuidados primários, há qualquer coisa que falhou. Portanto, ninguém chega lá sem haver falhas, a não ser as situações de catástrofe, de urgência, que de facto entra diretamente para o sistema. E, portanto, aqui há um processo que está neste momento invertido. Se repararmos, nestes últimos anos, a saúde deixou de se preocupar principalmente com as pessoas, para se preocupar mais com os números. E, portanto, o que conta hoje é os números. Se conseguir reduzir, aliás, o programa de ajustamento económico e financeiro que a região assinou tem lá cortes, o Serviço Nacional de Saúde compromete-se a fazer cortes até 20 milhões de euros. Bom, eu neste momento olho para aquilo e digo, cortar para atingir aquele valor, ou não sei se já atingiram, porque os dados também escasseiam, é outra coisa que o Serviço Nacional de Saúde padece, é de uma transparência de informação, e portanto a informação é quase escassa. Aliás, recentemente a Comissão Especial da Saúde na Assembleia Regional passou por um processo destes em que pediram ou solicitaram que fossem escoltadas determinadas organizações, por exemplo, o Sindicato dos Enfermeiros não foi ouvido, e solicitaram determinados documentos que nunca foram enviados, e portanto isto só denota que de facto há aqui uma falta de transparência do sistema. Mas estava eu a dizer que neste momento o objetivo, como é cortar, portanto isto começa-se a refletir em tudo, qualidade dos cuidados, segurança dos cuidados, sobrecarga, por exemplo, a nível dos profissionais, na área da enfermagem, que eu conheço muito bem, o Serviço Nacional de Saúde entre 2009 e 2013 perdeu à volta de 200 enfermeiros. Se tivermos em conta que até outubro de 2011 tínhamos à volta, para cima de 1000 enfermeiros em regime de horário acrescido, se tivermos em conta que cada 4 enfermeiros em regime de horário acrescido equivalia a mais um efetivamente no serviço, bom, são menos de 250 que lá foram em outubro de 2011. Bom, no total temos menos 400 e tal enfermeiros a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, num quadro que no início deste século apontava para 2.300, 2.400 enfermeiros e não estava atualizado. Bom, o melhor que tivemos foi em 2008 à volta de 1.800 enfermeiros. E hoje este problema, no caso dos enfermeiros, é premente, é grave, é visível, basta passar e ver os serviços, mas repercute também em outros profissionais, tanto médicos como psicólogos, assistentes sociais. O Serviço Nacional de Saúde hoje tem uma carência de profissionais de todas as áreas. Claro, umas são mais flagrantes do que outras, no caso dos enfermeiros e dos médicos isto é mais flagrante, mais visível, porque são as duas profissões que estão logo à primeira linha, mas todos os outros têm que estão em falta e, portanto, por este caminho, aliás, na área da enfermagem não tenho dúvidas que neste momento estaremos a entrar numa pré-ruptura de cuidados. Há projetos que já ficaram do caminho, há vertentes que deixaram de ser feitas, por exemplo, a chamada saúde escolar, em que nos cuidados primários havia um acompanhamento do centro de saúde a nível das escolas para orientações a nível de uma alimentação saudável, a nível do acompanhamento da vacinação, a nível dos perímetros de crescimento e outros. Neste momento já não se fazem, e quando se fazem tem que ser com autorização superior, portanto, porque a ideia é responder ao essencial. O essencial é aquilo que é imediato. Chega ao centro de saúde, tem que ter uma resposta e, portanto, interessa responder àquele momento, não se está a pensar a médio e longo prazo nas consequências que isto possa ter. Aliás, os
o índice de desenvolvimento humano reflete muito aquilo que são os serviços sociais, saúde, educação, isso tudo de um país. Neste momento ainda não temos dados sobre isso, mas penso que quando começaram a surgir os primeiros dados, e aliás já há indicadores que começam a aparecer que Portugal baixou o lugar que tinha este nível, e aqui na região há um dado preocupante que saltou há dias para a comunicação social, que é o índice de mortalidade infantil. Portanto, se tivermos em conta que a taxa de mortalidade infantil reflete todo um conjunto integrado de cuidados e de atenção às pessoas, bom, se isto está a aumentar, é sinal que há qualquer coisa que está a falhar. E isto é um dado extremamente sensível e muito valorizado. E reflete muito aquilo que temos na nossa sociedade. E, portanto, esta situação económica está a ter impactos já a nível da saúde das pessoas e das populações. Eu não tenho dúvidas. E há casos de cirurgias e outros procedimentos que estão pura e simplesmente a ser adiados. Não é urgente, não é uma situação que ponha em risco para já a saúde do Estado geral do utente, vai-se aguentando. Os madeirenses têm razões para temer que a situação na saúde se torne nos próximos tempos quase insustentável? Não deveria ser assim, porque o Serviço Nacional de Saúde identifica também um povo. E este Serviço Nacional de Saúde público, como o conhecemos, universal, gratuito, em que toda a gente tem acesso, é um garante de que qualquer um de nós, se tiver um problema qualquer, tem um serviço de saúde que lhe presta cuidado, ao contrário de muitos outros países em que isto não é garantido. Há países em que, se eu tiver a sorte de nascer numa família, tenha posses de fazer um seguro de saúde, eu tenho a saúde assegurada. Se não tiver, vou ter que arranjar um estratagema para entrar no sistema. Bom, em Portugal isto não acontece. Eu penso que tínhamos um sistema, e digo que tínhamos, porque hoje a situação já não é o que era há 3 ou 4 anos atrás, um sistema de saúde que nos permitia assegurar o acesso e em termos de acompanhamento do estado de saúde das pessoas ao longo da vida, desde o nascimento até à morte. Eu, desde que nascia, tinha o direito de ir ao centro de saúde, de ser acompanhado e de ter o meu boletim de vacinas, de ter o meu peso, de ser acompanhado num conjunto de parâmetros. E a adolescência, a idade adulta e isso tudo por aí fora, basta ver, por exemplo, a vacina do tétano, de 10 em 10 anos. Bom, eu tenho o dever de ir ao meu centro de saúde atualizá-la. Isto é um cuidado de saúde que me é prestado porque eu tenho um serviço de saúde que se preocupa comigo. Bom, isto começa a estar em causa. Isto começa... não sei se continuarmos por este caminho, se isto vai continuar a haver possibilidades de assegurar isto. Depois, há aqui outra questão que é assim, a questão, parênteses, se calhar, que é todo o Dr. Carlos Pereira poderá falar em termos económicos mais sobre isto, mas a questão que se coloca sempre é como é que se sustenta um serviço destes. Bom, há coisas que não têm a ver só com o dinheiro. Investir no capital humano, no bem-estar da sociedade, não há dinheiro que pague isto. E depois isto tem impacto em diversas áreas, nomeadamente a nível do desenvolvimento, do grau de desenvolvimento dessa sociedade, do bem-estar dessa sociedade e do estado de saúde dessa sociedade. Se começa a haver aqui um desinvestimento num sistema que garantia um conjunto de situações às populações, portanto isto vai começar a ter repercussões, a mais baixas, a mais doenças, para além daquelas que já temos. Porque hoje o sistema já está... Hoje o sistema já não consegue responder adequadamente a todas as situações. Bom, e nesta situação, a situação é aliás, o contexto é regredir. O contexto em que estamos está a levar a regressões que são complicadas. Eu penso que se neste momento ainda não há um ambiente de preocupação, porque o que se vê é que há uma preocupação enorme de quem gera saúde na região, de tentar sempre vir a público, deixe-me passar um pouco o termo, tapar o sol com a peneira. Bom, mas até quando é que isto vai ser assim? Vai começar a chegar a uma altura em que isto vai haver rupturas. E quando isto acontecer, as pessoas vão ver que afinal há coisas que não estavam a ser feitas. Que esta situação causou fisuras com consequências a médio e longo prazo, neste momento não são quantificáveis. Dr. Carlos Pereira, saúde, educação, segurança social. 3 pilares da sociedade em que vivemos, que agora começam a estar em causa, por causa de motivos económicos.
sente que no meio político regional, nomeadamente na governação, pela experiência que tem na própria Assembleia, onde que a preocupação neste momento é cortar a torta e a direita? Bom, antes de mais cumprimentar os colegas de painel, a professora Sofia e o enfermeiro lá, e começar por dizer que essas três áreas que referi são o pilar do Estado Social. E isso tem vindo a ser construído desde o 25 de Abril, ao longo dos anos, com bastante competência, diga-se a bom da verdade, com os diversos governos, sejam até governos de direita, sejam governos de esquerda, nomeadamente socialista, mas tem havido mais aqui, menos ali, uma competência e uma orientação clara sobre a necessidade de o país manter e até aprofundar aquilo que é estas premissas do Estado Social, em que essas três áreas que referi são as áreas principais: a saúde, a educação e, obviamente, a segurança social, sobretudo naquela vertente de apoio àqueles que ficam naturalmente nas regiões que se desenvolvem. Há sempre aqueles que ficam discriminados desse desenvolvimento, ficam à margem desse desenvolvimento, e portanto é fundamental que haja este apoio do Estado para que essas pessoas não sejam discriminadas e estejam à margem de tudo isto. E portanto esse é o pilar, de facto, do Estado Social, os pilares do Estado Social. O que se passou agora e o que se passa agora, e eu queria fazer aqui um parênteses que me parece importante, o que se passa agora é que nós vivemos, do meu ponto de vista, um verdadeiro terrorismo social deste governo de direita PSD-CDS. E vivemos um terrorismo social que não tem nada a ver com decisões do Tribunal Constitucional, conforme tem vindo a ser veiculado nos últimos tempos. Aliás, é bom referir que quem se lembrar, e não é preciso fazer um esforço muito grande, daquilo que foi a campanha do Primeiro-Ministro atual, sobre o que seria o seu modus operandi e qual seria a sua agenda governativa, com certeza que se lembrarão dos copagamentos na saúde, dos copagamentos na educação, se lembrarão das privatizações, enfim, de um conjunto de matérias que representam, de facto, esta agenda que hoje está em cima da mesa. Ou seja, a agenda que o Primeiro-Ministro veio referir na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional a 4 normas ilegais colocadas no Orçamento de Estado, não é nada de novo. É exatamente a agenda do Primeiro-Ministro e a agenda do PSD e do CDS. Ou seja, o que está aqui em causa é encontrar no Tribunal Constitucional, no chumbo do Tribunal Constitucional, um alibi para reforçar o caminho que tem vindo a ser seguido nestes últimos 2 anos. E como disseram aqui os meus colegas de painel anteriormente, isto não é um processo que começou agora ou que vai começar agora. Este processo já começou de muita profundidade há 2 anos. Agora, o que é preciso avaliar é se este processo que começou há 2 anos deu bons resultados para o país ou não deu bons resultados para o país. E esta é que é a questão. Quando se olha, quando se analisa aquilo que foram as medidas que foram implementadas por este governo e se olha para o estado do país atual, nestas matérias, na educação, na saúde, no desemprego, etc., percebe-se que as medidas tomadas tornaram o país numa catástrofe, numa calamidade, numa desgraça, como os madeirenses costumam dizer. E, portanto, isto significa que alguma coisa não correu bem aqui. Agora, o problema é que nós, perante o falhanço, perante um conjunto de medidas que foram implementadas e o falhanço, claro, justificado por factos, a receita que nos apresentam é exatamente a mesma e mais forte. Ora, isto é de facto algo que nos deve assustar. Nós estamos perante, por isso é que eu disse, nós estamos perante uma espécie de terrorismo social, uma espécie de terrorismo contra aquilo que é o Estado Social, se me permitirem, e isso é uma preocupação muito grande, de facto, que nós devemos ter. Porque é preciso dizer, e voltando à questão da decisão do Tribunal Constitucional, é preciso dizer que este governo falhou várias vezes antes desta questão do Tribunal Constitucional. Para já falhou antes, quando fez um orçamento de Estado inconstitucional. E todos disseram isso, e portanto esse começou por ser o falhanço. O falhanço não é quando o Tribunal Constitucional chama a atenção de que há inconstitucionalidades, é quando o orçamento é feito, e o orçamento é feito de forma inconstitucional. Mas o falhanço vem anterior. E é bom lembrar que este governo tinha garantido que o que iria obter, e por isso é que apresentou medidas extraordinárias além da Troika, é bom que se lembrem disto, a austeridade que nós hoje estamos a sofrer é o dobro daquilo que estava previsto no memorando da Troika. E, portanto, qual era a lógica do governo, qual era a receita e a tese do governo? A tese do governo é que nós íamos aplicar esta austeridade toda e íamos resolver isto mais rapidamente do que deveria. Muitos preveniram que isto não ia ser assim. Muitos disseram que isto era preciso ter cuidado, que não ia acontecer assim, ia acontecer o contrário. O que ia acontecer era aquilo que já hoje se fala muito, de forma quase banal e que já está na boca das pessoas, quase de qualquer povo, por mais comum que seja, que é nós estamos perante uma espiral recessiva. Porque era isso que ia acontecer, é isso que os economistas falavam. E hoje já se fala no segundo resgate precisamente por isso. Todos sabíamos e todos avisámos que isso ia acontecer e mesmo assim isso foi implementado.
E o mais grave, dizia eu, é que o Governo comprometeu-se com estas medidas que ia conseguir um déficit de 4,5%. Ora, não consegui. Ficou em 6,4%, mesmo com medidas extraordinárias pelo meio. Ou seja, o primeiro falhanço do Governo, ou alguns dos falhanços do Governo, o mais evidente, foi um falhanço de 2% do PIB. Ora, o Tribunal Constitucional encontrou um falhanço, entre aspas, não foi um falhanço, foi um erro do Governo, de 0,8% do PIB. Portanto, nós estamos a falar de coisas que servem apenas de bode expiatório para o Governo voltar a reafirmar aquilo que é a sua agenda política, que já foi quando foi eleito Governo. E, portanto, eu não estou verdadeiramente surpreendido com aquilo que disse o Primeiro-Ministro, nem estou verdadeiramente surpreendido com os aplausos, quer do CDS, quer do PSD, na Assembleia da República, relativamente a esta reafirmação de que é preciso cortar na despesa. Porque é preciso lembrar aos portugueses que quando se corta na despesa, corta-se na educação, corta-se na saúde e corta-se nas prestações sociais. E isto é que é verdadeiramente relevante. E, portanto, há aqui uma tentativa de enganar os portugueses, de dizer, nós agora é que vamos fazer isto como deve ser, que é cortar na despesa, mas ignorando que esse corte na despesa significa haver rupturas de medicamentos, haver rupturas de questões essenciais para o funcionamento dos hospitais, haver rupturas de matérias essenciais para a educação, até na alimentação dos mais jovens e dos alunos. E, portanto, este tipo de coisas é que tem que ser dito de forma clara. E a questão é, eu, em particular, e representando o Partido Socialista, não estamos sequer disponíveis para discutir um assunto desta natureza. Isto é completamente impensável, sobretudo porque os resultados que estão aí à vista de todos, com os factos, são desastrosos. E, portanto, isto não está, nem pode ser sequer um aspecto de discussão. E, portanto, isto é uma agenda ideológica, prometida pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, reafirmada pelo CDS e o seu líder Paulo Portas, e com o apoio e alto patrocínio do FMI e da União Europeia. E, portanto, isto é impensável. Isto, como está, não vamos chegar lá. E, portanto, há outro caminho, porque a questão é sempre dizer, bom, mas afinal, como é que nós resolvemos isto? Há aqui uma questão de fundo importante que todos também têm que perceber. Isto é quase uma conta de mercearia. Todos têm que saber que uma das questões fundamentais que nós estamos a discutir hoje é a questão da dívida. Dizer, bom, nós temos uma dívida significativa, essa dívida já é 123% do PIB. É bom lembrar que quando nós entramos no plano de ajustamento, a dívida portuguesa era 100% do PIB, hoje é 123% do PIB, ou seja, nós estamos pior do que quando entramos, portanto não resolvemos nada. E é bom lembrar que nós vamos continuar a ficar cada vez piores, por uma razão muito simples. É que se nós não crescemos do ponto de vista económico, se o nosso PIB, porque a dívida é feita em relação ao PIB, se o nosso PIB não cresce, se o nosso PIB fica igual ou ainda desce, naturalmente que a proporção da dívida relativamente ao PIB aumenta. E, portanto, nós vamos aumentando a nossa dívida, vamos aumentando déficits, digamos assim, e nós não temos uma solução porque, de facto, não temos crescimento económico. E, portanto, é indispensável, e muitas das pessoas dizem, estes tipos estão sempre a dizer a mesma coisa, crescimento económico. Mas o quê? Mas porquê? O crescimento económico é indispensável, porque não conseguimos pagar nenhuma dívida, nem conseguimos sair desta situação em que estamos, não temos crescimento económico. Só se criarmos riqueza é que conseguimos ter um sistema regional de saúde como deve ser, um sistema nacional de saúde como deve ser. Só se formos capazes de criar riqueza é que conseguimos ter tudo aquilo que o enfermeiro Juan estava a dizer que é indispensável. É preciso ter médicos, ter enfermeiros, ter equipamentos, ter medicamentos, ter um conjunto de coisas, mas isso temos que criar riqueza. A educação é exatamente a mesma coisa. E, portanto, esta linha e esta receita que está a ser implementada em Portugal está absolutamente errada. E a demonstração está à vista de todos com os resultados. Aliás, nem sou eu que digo, que sou um simples economista, mas o Prémio Nobel da Economia, o Krugman, veio dizer agora que Portugal só tem uma saída, dizer basta a austeridade. E essa é que é a questão de fundo. Dir-me-ão, bom, mas Portugal sozinho pode fazê-lo? Se calhar é difícil, mas o que Portugal tem que começar por fazer é desde logo dizer que tem que parar com isto. Porque enquanto Portugal continuar a dizer que aquilo que está a ser feito e que a União Europeia está a mandar fazer e o FMI está a mandar fazer, dizem, porque eu tenho dúvidas que isto seja só o FMI e a União Europeia a mandar fazer. Como eu já disse, antes até de haver um memorando assinado, o Pedro Passos Coelho já dizia que este era o caminho dele. Penso que se lembram da discussão da revisão da Constituição. A revisão da Constituição, lançada por Pedro Passos Coelho, era de facto desmantelar completamente o Estado Social, acabar com o Estado Social. E esse objetivo está a ser perseguido à custa dos portugueses, com penalização significativa em cima dos portugueses e connosco a pagar esses somos em plena crise e aproveitando esta crise e com o alibi de que não deixamos de ir aos mercados ou que vamos deixar de ir aos mercados, com a chantagem de que se não fizermos isto não vamos aos mercados e não temos dinheiro, está permanentemente a cavalgar aquilo que é a sua agenda política e aquilo que é o seu desígnio, que é de facto acabar com o Estado Social e ter aqui em Portugal, implementar aqui em Portugal uma selvageria do ponto de vista daquilo
dos aspectos sociais, quer seja na educação, quer seja na saúde. E nós discordamos, e eu em particular discordo absolutamente disso. E, portanto, dizia eu que as soluções têm que passar naturalmente por decisões também supranacionais. Isto tem que passar por uma decisão supranacional, uma reorientação do ponto de vista daquilo que são as medidas que devem ser implementadas, mas também é bom que os portugueses percebam que isso não se faz enquanto continuarmos a abanar a cabeça que saia tudo o que tem vindo a ser avançado no plano da Troika, porque todos sabemos, e os empresários em particular que estão habituados a esse tipo de coisas, quando vão negociar empréstimos e financiamentos, muitas das vezes vão negociar refinanciamentos, vão negociar reestruturações da dívida, e a primeira coisa que põe em cima da mesa é: meus senhores, nós não conseguimos pagar desta forma. E quando é assim, os bancos, de certeza que a primeira coisa que fazem é encontrar uma solução que consigam pagar. Porque nenhum banco, como também a Troika, e isto que eu vou dizer para o banco é exatamente igual à Troika, nenhum banco está interessado em que o seu cliente que emprestou dinheiro feche a porta, vá embora e não pague o que deve. Isso não é verdade. E, portanto, a Troika, o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu têm todo o interesse que Portugal satisfaça os seus compromissos. Agora, é preciso que haja aqui uma relação win-win, como se costuma dizer, em que todos ganhem, em que a Troika receba o seu dinheiro e em que Portugal possa pagar sem colocar em causa aquilo que é o bem-estar dos portugueses, ou pelo menos sem desgraçar o país e sem desmantelar o Estado Social, que é isso que está a acontecer. Nós temos consciência que alguns sacrifícios temos que fazer, nós temos consciência que aquilo que é a situação do país relativamente à dívida é uma situação difícil, nós temos consciência que os déficits estão-se a agravar, mas também nós temos consciência que está a agravar-se ainda mais porque aquilo que se está a fazer está-se a fazer de forma errada e está a piorar a situação do país. Ou seja, aquilo que já falei há bocadinho, que está a criar a tal espiral recessiva, que é: eu retiro dinheiro das pessoas, ao retirar dinheiro das pessoas, as pessoas não compram, ou não comprar, agrava-se a situação das empresas. A situação das empresas se agravar, as empresas não pagam impostos. Não pagam impostos, têm menos receita fiscal. Têm menos receita fiscal, têm mais déficit. Ora, quer dizer, esta situação vai ocorrer de forma cíclica, e é isto que se chama espiral recessiva, de forma cíclica, e nós não conseguimos sair disto. Portanto, sair disto significa encontrar outro caminho. Encontrar outro caminho significa parar, de facto, com este tipo de austeridade. Tem que se parar com este tipo de austeridade. Tem que se dizer de uma forma clara que a partir de agora temos que encontrar uma solução que seja compatível com a situação do país. E isso há outras formas. Há formas muito simples, e vou-lhe dar um exemplo. Nós vamos pagar em 2013, vamos pagar só de juros da dívida pública 7.200 milhões de euros. 7.200 milhões de euros. Se fizermos uma conta que é grosseira, naturalmente, nós temos uma dívida que já ultrapassa os 200 mil milhões de euros de dívida. Nós estamos a pagar em média 3,5% de juros, neste caso à Troika, embora o nosso empréstimo com a Troika seja só de 70 milhões de euros, estamos a pagar 3,5%. Se nós fizermos a conta de forma grosseira, significa que se nós retirarmos 1%, ou 1 ponto percentual, melhor dizendo, 1 ponto percentual da taxa de juros, ou seja, estamos a pagar 3,5%, se pagarmos 12,5%, nós poupamos mais de 1.000 milhões de euros. Ou seja, este problema do Tribunal Constitucional estaria resolvido com uma negociação profunda com o Banco Central Europeu. Dir-me, mas o Eurogrupo, a reunião dos Conselhos de Ministros das Finanças, aceitarão uma coisa desta natureza? Não sei se aceitam, mas temos que colocar em cima da mesa. Claro. Não podemos não colocar em cima da mesa, como aliás, eu vou lembrar um episódio que para mim é porventura dos mais caricatos e aqueles que demonstra qual é o caminho que este Governo quer seguir, e este Governo não está disponível para discutir outras propostas, foi aquele quando a Irlanda apresentou no Eurogrupo uma perspectiva de aumentar as suas maturidades das dívidas, ou seja, aumentar o prazo de pagamento da dívida para 35 anos, e o Ministro Gaspar vir logo dizer assim: não, mas não é preciso 35 anos, para nós fazemos em 15. Ora, isto é de uma inabilidade absurda. E além de inabilidade, isto significa o que acha o Ministro Gaspar sobre esta matéria. Nós estamos perante um problema muito sério, e uma coisa muito importante para Portugal, que era assumir que em vez de pagar em 20 ia pagar em 35, que era o que a Irlanda propôs, e o senhor veio dizer: não, para nós basta 15. Ora, isto de facto demonstra o que é que estes senhores estão disponíveis para fazer para encontrar outras saídas. Não querem outras saídas, eles querem exatamente a sua agenda económica, e a sua agenda económica é desmantelar o Estado Social, é combater as questões que estavam instituídas no quadro da saúde e que permitiriam os portugueses estar sossegados naquilo que diz respeito aos seus direitos conquistados relativamente à saúde e relativamente à educação e relativamente às prestações sociais. Porque repara uma outra coisa, só para dar uma nota. O Tribunal Constitucional considerou inconstitucional os 6% sobre o subsídio de desemprego, o imposto de 6% sobre o subsídio de desemprego e 5% sobre o subsídio de doença. Ora, o Primeiro-Ministro veio dizer que agora vai penalizar outra vez a questão da saúde e necessariamente em termos de prestações sociais estas pessoas, quer sejam os desempregados, quer sejam aqueles que têm doença, mas a do Tribunal Constitucional não vai achar, porque foi isso que achou no acórdão que fez, achou que isto seria levar a que as pessoas reduzissem em demasia aquilo que é o seu nível de bem-estar. Então qualquer medida desta natureza que vá condicionar os desempregados, porque as prestações sociais são isso mesmo, os desempregados, os subsídios de doença, não vai voltar a ter este tipo de problemas. Portanto, nós estamos aqui perante uma coisa muito séria e ainda bem que temos uma Constituição.
diga-se a bom da verdade que todo este discurso, quer do Passos Coelho, quer do Dr. Jardim, permitam-me agora falar um bocadinho do Dr. Jardim, e eu já disse isso e volto a dizer que são, neste momento, as duas faces da mesma moeda, porque o Dr. Jardim também tem vindo a vociferar questões sobre a Constituição, e agora volta a fazer um debate sobre a Constituição, que eu devo dizer que é um tiro de pólvora seca autêntica, porque ele faz um debate sobre a Constituição, mas não diz o que é que quer fazer da Constituição, faz um debate sobre a Constituição para desviar as atenções daquilo que tem sido o descalabro da governação regional. E, portanto, faz um debate sobre isso, dizia eu, está empenhado nesta questão da Constituição, mas o povo português já percebeu que ainda bem que temos esta Constituição. Ainda bem que temos esta Constituição, porque os funcionários públicos, os pensionistas, os desempregados e aqueles que estão doentes foram acautelados por causa desta Constituição. E devo dizer mais, contrariamente ao que eu ouço dizer da maior parte dos comentadores, os senhores juízes do Tribunal Constitucional ainda foram muito benevolentes com o senhor governo, o PSD-CDS. Foram muito benevolentes, porque se derem o trabalho de ler o acordo do Tribunal Constitucional, há lá uma matéria, por exemplo, a taxa extraordinária que é, de facto, vale 2 mil milhões de euros, e seria mais um rombo nas contas públicas portuguesas. Essa taxa extraordinária, os senhores do Tribunal Constitucional dizem que não é inconstitucional. Os senhores do Tribunal Constitucional dizem, bom, como ela é pontual e dadas as circunstâncias e a situação do país, vai passar. E, portanto, o senhor governo, o PSD-CDS, o senhor ministro Passos Coelho, até deve dar graças a Deus da situação que foi criada, porque se este Tribunal Constitucional fosse absolutamente severo e de alguma forma seguisse à risca aquilo que são as linhas da Constituição, estas matérias ainda seriam mais graves do que são. E isto devia de ser uma lição para o Governo, mas não foi. O Governo usou isto como alibi, acabou por afrontar o Tribunal Constitucional como se o Tribunal Constitucional fosse um partido político, como aliás os meus comentadores têm vindo a referir, o que é absurdo, uma coisa absurda. Devo dizer que, porventura, se tivéssemos um Presidente da República a sério, como por exemplo o Sr. Presidente Dr. Jorge Sampaio, o Ministro Passos Coelho estava na rua no dia seguinte, como é evidente. Quer dizer, é evidente que este Presidente da República que nós temos é um indivíduo que, enfim, não aquece nem arrefece, é um tipo que veio policâmio, portanto percebe-se bem a situação e a forma como encara um problema tão sério como este, em que o Primeiro-Ministro faz um discurso e ofende, e insulta e acusa o Tribunal Constitucional, um dos órgãos pilares da nossa democracia, como o culpado da situação em que está. Ora, eu devo dizer que tenho a certeza absoluta que se fosse o Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República, este senhor já não era Ministro no dia seguinte, já não é Primeiro-Ministro, não havia este Governo. E, portanto, a situação do país é grave, mas é grave porque temos um Governo que está a fazer tudo errado. Está a seguir as linhas que defini desde o início, não está a ouvir ninguém, e é bom dizer uma outra coisa, porque há quem diga, eu tenho ouvido dizer, bom, mas há uns partidos que estão-se a distanciar, nomeadamente aqueles que têm responsabilidades e não estão a dar o seu contributo. É bom dizer que esses partidos, desde a primeira hora, estiveram junto e assinaram o memorando, disseram que estariam disponíveis para discutir propostas, apresentaram propostas, pediram para serem ouvidos, mas o memorando foi revisto 7 vezes. E esses partidos não foram ouvidos nenhuma vez. E as propostas todas que foram apresentadas nem foram discutidas e foram recusadas. Mas mais grave, depois desta crise do Tribunal Constitucional, eu sei que o Partido Socialista nem sequer foi convocado, nem foi ouvido. E, portanto, esta matéria demonstra realmente o que é que PSD, CDS e Cavaco Silva querem fazer ao país. É, de facto, a implementação de uma agenda, é uma agenda de desmantelamento completo do Estado Social, e estão a chantagear os portugueses a dizer que isto é um único caminho, porque se não for assim, nós não temos dinheiro para pagar salários. Este tem sido o discurso, basicamente, resumindo, grosseiramente, é o discurso. E o que é que faz Albert João Jardim? Agora permitam-me falar aqui também um bocadinho do Dr. Albert João Jardim. O Dr. Albert João Jardim, antes do FMI entrar em Portugal, disse, e eu quero recordar isso e penso que todos sabem, que ainda bem que veio o FMI para organizar isto. O Dr. Albert João Jardim disse isto. Ainda bem que veio o FMI para organizar isto. Passado uns tempos, já diz, ai, que o FMI está aí, isto é uma chatice, é preciso pôr estes tipos na rua. Bom, isto é o paradoxo sistemático de um governante que, obviamente, tem alucinações, nós sabemos disso, tem alucinações, uns dias de manhã, uns dias depois do almoço, outros dias à tarde. Isto é uma coisa absurda, que se fosse num Estado de Direito normal, este senhor já não era governante. Mas a verdade é que este governante tem vindo a fazer, ele também, apesar das críticas que faz hoje, ele também o papel da Troika, e tem vindo a fazê-lo de forma silenciosa. Porque o que nós esperávamos agora, e isso também é um outro assunto importante, só para terminar, porventura exceder demais, mas o que nós esperávamos agora era que, perante a situação da região, perante o desemprego, que é a taxa mais alta que temos no país, e isto é uma situação muito grave, nós não temos capacidade de criar emprego, nós destruímos em 2 anos 16 mil postos de trabalho. E,
não foram criados, não foram substituídos, não existem, nem vão existir com esta política que nós temos agora. Portanto, como devíamos estar hoje em dia a fazer uma coisa, que era o que o Passos Coelho devia estar a fazer com a Troika, nós devíamos estar a fazer com o Governo da República. Quero dizer, meus senhores, isto não pode ser. Este memorando que nós temos em cima da mesa, este plano, é um plano que vai destruir a economia regional e vai matar a nossa sociedade. E, portanto, tal como a conhecemos, na educação e na saúde, que agora acabamos de falar. E, portanto, temos que redefinir isto tudo. Temos que mudar isto tudo e nós temos propostas para fazer isto. E se as propostas não fossem ouvidas, tínhamos que voltar a fazer. Se não fossem ouvidas, voltar a fazer outra vez. Tínhamos que colocar na agenda política e aquilo que eu já vi Albano Jardim fazer noutros tempos, em termos de combatividade e de discussão sobre aquilo que é o interesse da região, eu não o tenho visto fazer. Doutor, mas hoje em dia o Governo Regional tem essa margem de manobra, pode fazer essa reivindicação. Mas essa é a questão de fundo. Essa é a questão de fundo. Mas isso é assim. Nós temos um paradoxo na Madeira. É porque nós temos um governo que não tem nem capacidade, nem competência, nem margem de manobra, nem legitimidade. Porque este governo prevaricou de tal forma, fez as coisas de tal maneira irresponsável, que neste momento não se consegue sentar com nenhum responsável governativo em Lisboa e ser ouvido de forma séria e competente. Ou seja, e isto é uma situação que me parece relevante as pessoas refletirem, que quando nós estamos numa situação em que, e numa democracia como nós vivemos, embora com as fragilidades todas que conhecemos, e que quando um governo é eleito tem uma função principal, que é defender os seus cidadãos. O governo, a principal função é defender os seus cidadãos, de quem quer que seja. Do Governo Nacional, da Troika, de onde quer que seja. Ora, este governo demitiu-se de defender os seus cidadãos. O governo do PSD, na Madeira, e do Dr. Jardim, neste momento é um governo completamente demitido daquilo que são as suas funções mais nobres, que é defender o povo da Madeira, defender a situação em que a Madeira se encontra, no sentido de encontrar melhores soluções. Nós não ouvimos o Dr. Jardim dizer de forma clara, nenhuma vez, de que este plano tem que ser renegociado desta forma e desta forma. Vimos a insultar, como é seu hábito, vimos a criar diferentes com o Plano Nacional, como é seu hábito, que aliás jogam contra nós porque, enfim, as coisas ainda ficam piores. Não ouvimos apresentar uma proposta. E por isso é que eu disse que é a face da mesma moeda, porque também nunca vimos o Dr. Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas, no Plano Nacional, a propor uma discussão de uma revisão do Memorando de Portugal. E, portanto, isto é o problema de fundo. Nós temos dois governantes, quer o Governo da República, quer o Governo Regional, que estão muito satisfeitos com a situação em questão, porventura por razões diferentes. Este da região porque meteu-se numa alhada tão grande em virtude da sua incompetência e das aldrabices que promoveu no seio do seu governo, e todos nós sabemos do que é que falamos, não vale a pena sequer estarmos com subterfúgios, e neste momento está refém daquilo que são as suas aldrabices e não tem capacidade de manobra junto do Governo da República. Mas, na prática, está à boleia daquilo que são as propostas nacionais do Governo PSD-CDS e a implementá-las todas na Madeira sem mudar, sem tirar nem pôr. E, aliás, basta observar aquilo que se passa na Assembleia da Região. Ultimamente só chegam propostas de decretos regionais, diplomas do Governo Regional, a destruir, de facto, e a dar cobertura, e a dar seguimento àquilo que são as propostas nacionais do ponto de vista destas questões que falamos do desmantelamento do Estado Social. Desde o aumento das rendas, taxas moderadoras, enfim, um conjunto significativo de coisas que estão a ser implementadas e que são à boleia do Plano Nacional. E, portanto, este caminho a seguir assim é um caminho muito perigoso. A Madeira já não tem muita margem de manobra, basta dar uma volta no Funchal e conversar com meia dúzia de empresários que são, porventura, aqueles que melhor refletem a situação de desesperança e de falta de objetivos e desígnios que existe na Madeira, para perceber que se continuarmos com este caminho, o que vamos ter é não só uma sociedade de mão estendida e com dificuldades significativas, recuando quase 20 ou 30 anos daquilo que nós estávamos, porque, enfim, vamos ver agora qual é a redução do Produto Interno Bruto de 2012, ou ocorrer com certeza uma redução, e eu aponto para entre 10% a 15% de redução do PIB da Madeira em 2012, que é de facto uma coisa colossal, deverá ser uma coisa colossal, e portanto significa um empobrecimento dos madeirenses de forma muito significativa, e perceber, por um lado, essa matéria, e perceber de facto que a pior coisa que pode acontecer a uma economia, e nomeadamente uma economia desta natureza e desta dimensão, é os empresários pura e simplesmente não acreditarem no futuro da economia madeirense, nem acreditarem nas potencialidades da Madeira. E isso está a acontecer. Eu desafio o Tribuna, se quiser, a fazer uma entrevista ou a fazer um inquérito a meia dúzia, ou a 10 ou a 20 empresários, e tenho a certeza absoluta, posso dizer em antecipação, que a maior parte desses empresários dirá que não vai investir em Madeira. Mas não vai investir em Madeira porque a Madeira não oferece condições. Não oferece condições de competitividade, nem oferece condições do ponto de vista da segurança dos seus investimentos. E isto é de facto uma coisa muito grave. Doutora Sofia Canha, isto é tanto mais difícil quando não há muitos anos a educação e a saúde aqui na Madeira
início com a bandeira de autonomia, porque a autonomia que tinha permitido chegar aí, eram considerados exemplos a nível do país. Exatamente, foi de facto um investimento, e viu-se esse investimento, ainda há pouco o Roland diz que neste momento se está a reverter a nível da saúde, todo o investimento que foi feito durante muitos anos. O mesmo aconteceu a nível regional, que era contrário, ou foi, adiantou-se, porque muitas dessas medidas depois foram tomadas a nível nacional, mas de facto agora vê-se uma reversão. E a questão é que os impactos vêm-se a longo prazo. Não é com a mudança, neste caso aqui na Madeira não houve mudança de governo, mas houve mudança agora de políticas forçadas também para esta situação, que o próprio governo regional contribui, não é? E é pena ver que toda a qualidade que se quis criar, com o investimento até nas pessoas, também nas pessoas, nos profissionais que ali estavam envolvidos, como a nível físico, foram de facto criadas essas condições, e agora reverte-se tudo com grandes impactos, com certeza. Aliás, já se notam, porque as escolas estão sem dinheiro, estão de facto descapitalizadas, as famílias também, estão cada vez com menos funcionários, cada vez com menos professores, todas acarretando mais trabalho administrativo, mais trabalho, menos condições que os desviam, estes profissionais daquilo que a escola deve cumprir, que é um serviço pedagógico, didático. Portanto, concentrar os profissionais para aquilo que é essencial, para que depois a escola preste da melhor forma e com a qualidade que se exige a uma boa escola, não é, pública, e portanto fica tudo isto posto em causa. De facto, é pena, porque isto terá repercussões. Aliás, já no pré-escolar, as pessoas têm que pagar muito, são retiradas as crianças, porque de facto é um peso enorme nos orçamentos familiares, que são incomportáveis, e isto terá consequências no imediato, mas principalmente a longo prazo. E, Juan, a imigração tem sido a solução para alguns, a maior parte, ou certamente alguns enfermeiros que não conseguem trabalho cá na Madeira? É essa a solução que encontram? Infelizmente é. Mas deixe-me só dar duas ou três notas, se calhar, antes de responder diretamente à sua questão, que é assim. O Serviço Nacional de Saúde teve uma fase inicial de grande expansão e crescimento dos serviços, e até com a própria construção de centros de saúde em toda a região. Depois desta fase física de expansão, houve uma outra fase que foi, em termos administrativos e legislativos, de consolidar um funcionamento harmónico do Serviço Nacional de Saúde, que nunca se chegou a concretizar, porque havia sempre cuidados veterinários, cuidados hospitalares, não havia aqui uma interação entre um e outro, quando hoje, como se costuma dizer, a entrada do cidadão no sistema deve ser pelos cuidados primários, mas todas as portas, todas as possibilidades devem estar abertas para o cidadão ter acesso aos seus cuidados de saúde. Isto, até início do atual século, foi assim. O problema é que, nos bons velhos tempos, isto cresceu, montou-se toda a máquina. De facto, em determinada altura, eu próprio, falando com colegas meus, constatava-se, havia um serviço exemplar, havia, isto é, em vez do cidadão vir ao encontro da saúde, a saúde foi ao encontro do cidadão. E, portanto, isto para dizer que quando se fez os centros de estudo da forma que se fez, olhando a orografia da ilha de então, foi uma tentativa de aproximar a saúde do cidadão. E, na altura, foi bom. Hoje, se calhar, temos que repensar um pouco esta construção. Se calhar tem que ser refletida. Agora, não pode ser cortar a direito como se fez, por exemplo, com as urgências ou com outras valências, cortar a direito sem refletir, sem outra coisa que, por exemplo, a região nunca teve, foi um estudo, um levantamento das reais necessidades dos vários concelhos. Portanto, a gente hoje fala, bom, a Calheta se calhar tem o maior número de idosos, Santana tem não sei quantos, Machique não sei quantos, mas não é? E em função disso, que cuidados e que valências é que devemos ter lá nos centros de estudo para dar resposta a estas situações? É porque isto tem a ver com a eficiência. Se nós, em vez de termos lá um conjunto de coisas, de recursos, recursos humanos e materiais, que são dispendiosos, se tivermos noção de que é necessário para ali, é só aquilo e não se tem mais nada. Portanto, estamos a falar de eficiência dos serviços, e isto nunca foi feito também na região. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que convinha refletir sobre elas para ver, de facto, há poupanças que podem ser feitas. Agora, não como se está a fazer. O que se está a fazer
zero, não há poupança nenhuma. Depois, dá uma segunda nota que é assim, todos os dados apontam, por exemplo, Portugal e a própria região não são dos países que têm mais despesa pública para a saúde, contrariamente ao que se anda por aí a dizer. Portugal, na 15, a nível dos 15 países da União Europeia, está mais ou menos a média da tabela. Se for a 27, está abaixo de metade. Portanto, se formos a ver uma Finlândia, uma Dinamarca, o que investe em saúde é quase o dobro ou o triplo de Portugal. Portanto, quando se diz que se gasta muito com a saúde, não é verdade. Por outro lado, o que se tem verificado é que, a nível do investimento público, a despesa com a saúde, ela tem vindo a diminuir desde 2003 para cá. A despesa privada das famílias, das pessoas com a saúde, tem vindo a aumentar, até hoje, e os seguros de saúde têm vindo a aumentar. Aqui, a questão pode responder um pouco aqui que colocavam há pouco, que é, há preocupações das pessoas com a saúde. Quando as pessoas recorrem aos serviços de saúde, aos seguros de saúde, para além de todo o marketing que se monta à volta disto, há aqui a tentativa de assegurar sempre, por via de um seguro de saúde, algo que começa a falhar no outro lado. E, portanto, este crescimento exponencial que tem vindo a acontecer até ao momento de seguros de saúde tem várias leituras. Uma delas pode ser esta. Em concretamente à sua questão, de facto, é quase um contrassenso, e um contrassenso lastimável, quando nós sabemos que hoje o Serviço Nacional de Saúde precisa dos enfermeiros, contrariamente a outros setores, e também aí, se calhar, convém fazermos um levantamento, efetivamente, quando se diz que temos muitos funcionários públicos, muitos trabalhadores, também se formos a olhar, a média de Portugal não é superior aos outros restantes países europeus, e portanto também não é verdade que tenhamos trabalhadores nos vários setores a mais, mas no caso dos enfermeiros, por exemplo, temos uma grave carência de enfermeiros, e o Serviço Nacional de Saúde, por isso simplesmente, o último concurso que abriu para admitir 60 e tal enfermeiros foi em novembro de 2009. E desde novembro, aliás, durante o ano de 2010, 2011, 2012 e vai acontecer agora em 2013, há enfermeiros a sair para o mercado cuja única hipótese de trabalho é a imigração. E, nomeadamente, países como a Inglaterra, a Irlanda, a própria Alemanha, a Arábia Saudita também há algumas situações em que recruta enfermeiros, mas é um país que causa muito mais reservas, sobretudo um setor cuja mão de obra principal é feminina e, portanto, causa mais algumas reservas. Mas, por exemplo, os feedbacks que eu tenho tido de colegas meus que emigraram para o Reino Unido é do melhor que se pode ter. Aliás, a empresa que já veio 2 vezes à Madeira recrutar enfermeiros para o Reino Unido só tem elogios a dizer. Eu tenho que falar com colegas meus que estão a trabalhar em vários hospitais em Londres e arredores, que me dizem que, em termos técnicos, estamos em tecnologias de ponta, trabalham com paquistaneses, indianos. Aliás, a Inglaterra tem agora um fenómeno que nos vai acontecer daqui a alguns anos. A Inglaterra, desde o tempo da Margaret Thatcher, resolveu privatizar tudo. E então fez parcerias público-privado com praticamente todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde. No mandato do Tony Blair tentaram inverter a situação. Os custos das indenizações tão grandes que acabaram muitas situações por não se conseguir resolver. E então hoje tem uma grave carência de profissionais de várias áreas, nomeadamente enfermeiros. E então tudo o que seja enfermeiro é português, é paquistanês, é indiano, vai tudo lá parar. E alguns colegas meus dizem isto: a gente trabalha ao lado a lado com paquistaneses, com indianos, com isto, com aquilo. O problema é que eles colocam em termos organizacionais, em termos de língua, em termos de cultura, aí requer alguma integração no mercado de trabalho. Agora, em termos técnicos, estão aptos a trabalhar em todo o lado. E o feedback que recebemos, mesmo desta empresa que os recrutou para o Reino Unido, é só de elogios. É que, de facto, são humanos, atenciosos, tecnicamente competentes e, portanto, infelizmente, o país gasta dinheiro na formação dos seus profissionais, porque não é fácil. São 4 anos de gasto que o país investe nestes profissionais, nestes e em todos, porque hoje este problema não é só dos enfermeiros, é um problema mais alargado e transversal a várias profissões. E estamos a dar isto ao estrangeiro, não é que tenha nada a ver aqui contra a imigração. Ponha-se de passagem, acho que a gente hoje somos cidadãos do mundo e sobretudo da Europa. Agora, isto é contraproducente, sabendo que o país precisa deles.
Aliás, não é por acaso que o atual Ministério da Saúde, num compromisso que já vinha do governo anterior, está a admitir em várias regiões do país enfermeiros, com a condição de que são enfermeiros que já têm vínculo à instituição, são enfermeiros que estavam a vínculo precário. A situação nacional é mais precária que a regional, até neste aspecto nós aqui tivemos até 2009 uma situação muito melhor. Os enfermeiros aqui eram admitidos a contrato efetivos nos quadros do Serviço Nacional de Saúde. Depois o Serviço Nacional de Saúde em 2010 e 2011, para suprir carências, teve que recorrer aos chamados recibos verdes para satisfazer necessidades permanentes, e o argumento que sempre nos dizia, isto é para dar resposta a necessidades pontuais. Bom, as necessidades pontuais neste momento são permanentes. Portanto, as necessidades pontuais hoje são permanentes. Esta história, se dizer, entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro há uma maior afluência de utentes aos serviços, com diversas patologias decorrentes da época que estamos. Isto hoje não é verdade. Ainda por cima, num contexto social que é complicadíssimo. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais com problemas de diversa ordem, nomeadamente problemas crónicos, diabetes, hipertensos, as chamadas demências, claro, desde o Alzheimer a outras, situações que requerem acompanhamento quase permanente, porque é muito bom dizer à família que tome conta do doente. Isto é muito bom dizê-lo na teoria, agora na prática, uma família média portuguesa, um casal com 2 filhos, que tem que ir trabalhar de manhã, chega ao fim da tarde, tem os filhos para ir buscar, tem a sua vida toda para fazer, saber que tem o sogro, ou o pai, ou a mãe em casa, com uma demência ou com uma doença crónica permanente, que não se consegue, muitas vezes, bastar a si próprio. Bom, eu queria e gostava de saber quem é a família que se sente bem no trabalho e na sociedade, tendo uma situação desta na retaguarda. E depois, há aqui uma outra questão, que é os chamados cuidados continuados, que foram lançados já no governo anterior, e é um excelente projeto. Aqui na região iniciou-se, como sempre, como sendo a região exemplo do país e da Europa, como é em todas as áreas se costuma propalar. Bom, e os cuidados continuados hoje, é caso de perguntar, hoje, estando a responder pontualmente num caso ou outro, não se constituíram como um serviço de retaguarda, onde a sociedade possa ter nestes cuidados uma segurança para estas situações. Portanto, não há. Nós, por exemplo, na altura em que se discutia os serviços de saúde, o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira apresentou um parecer em que apontava para a integração dos vários serviços, centro de saúde, segurança social, cuidados continuados, e era na integração destes serviços todos a nível local que se devia dar respostas às necessidades das pessoas. Bom, isto nunca aconteceu, e cada um trabalha na sua casa, e portanto não havendo aqui uma interação no sentido de dar respostas à sociedade, às pessoas, nos cuidados de saúde, quer dizer, não se vai ultrapassar o problema. E uma sociedade, tendencialmente, cada vez mais a ter pessoas com vida mais longa, com problemas. A vida mais longa também traz-nos estas situações, que é problemas de saúde. Se não se pensa nesta vertente, no sentido de cruzar aqui transversalmente várias áreas e vários profissionais para dar respostas às situações, vamos continuar a ter muitos déficits de resposta aos cuidados que as pessoas precisam. E isto não me parece que neste momento o Serviço Nacional de Saúde esteja, nem o Serviço Nacional de Saúde, nem a Segurança Social estão para aí voltadas. Portanto, o contexto económico em que estamos é um contexto económico que olha pura e simplesmente para os números, para o que é que se consegue cortar no dia a dia, e depois é apresentado em grandes parangonas como sendo um êxito da gestão, e o resto das pessoas só vem em segundo ou terceiro lugar. Portanto, e isto tem que ser invertido, esta forma de olhar para as coisas. As pessoas têm que estar em primeiro lugar, e tudo o resto tem que estar ao serviço das pessoas, da saúde, da educação, da segurança social. Se não for assim, não encontraremos respostas adequadas, consentâneas e integradas para os problemas que aí surgem. E este problema da velhice e do crescimento cada vez mais de pessoas de idade com problemas de saúde, que vão precisar certamente, aliás, a gente tem aí algumas experiências. O caso do Atalaia é um caso paradigmático, era uma experiência que tinha tudo para resultar e está no que está, porque os interesses de
todo este processo não teve a ver com as pessoas, teve a ver com outros interesses que não as pessoas. E a própria Segurança Social teve à última hora de encontrar uma solução que, neste momento, todos aqueles que lá estavam estão piores do que lá estavam. E, portanto, se continuarmos a olhar para isto, no sentido de pôr apenas uns remendos na situação, que é o que está a acontecer hoje, é uma gestão à vista, vai-se resolvendo os problemas consoante eles vão surgindo. Onde se puder cortar, corta-se. Por isso, ouve-se falar de vez em quando, falta medicamentos para a hemato-oncologia, falta medicamentos para a área da hemofilia, para a área da oncologia. Porquê? Porque a gestão é feita em cima do acontecimento. Portanto, surge esta situação, vamos lá procurar a resposta. A resposta, economicamente, tem custos, porque não pode escamotar essa situação, mas por este caminho, se não houver aqui uma reflexão profunda, uma inversão de valores, temo que, infelizmente, vamos ter aí situações muito gravíssimas. Aliás, penso que o estado de saúde da população madeirense corre o risco, a médio prazo, de se deteriorar imenso, e os dados provavelmente vão começar a surgir. Já há alguns que estão aí, do meu ponto de vista, são extremamente preocupantes. Esta taxa de mortalidade infantil é extremamente preocupante, mas irão surgir dados que, do meu ponto de vista, irão confirmar que, de facto, isto que se está a fazer neste momento não é o caminho, nem pode ser por aqui. Em poucas palavras, se tivesse que diagnosticar o estado de saúde na Madeira, o que é que diz? Eu diria que, se, igual que o país e a região, se não estão ligados à máquina, devem estar quase perto de ser ligados à máquina. Não preciso de mais nada. Dr. Carlos Pereira, a autonomia na Madeira já foi usada como bandeira para situar a Madeira como um exemplo em relação ao resto do país, nomeadamente nestas duas áreas. Hoje em dia, a autonomia vale alguma coisa? Não, a autonomia valeria alguma coisa se tivesse estado nas mãos certas. A autonomia, infelizmente, foi mal utilizada, e eu quero aproveitar estas duas áreas porque parecem-me ser referências interessantes para falar sobre isso. Bom, a primeira área a ser pedida a regionalização, e foi por este governo, por este mesmo presidente, foi a saúde em 1978. Em 1978, se alguém se der o trabalho, eu dei-me o trabalho de ler o decreto que transferiu todas as competências para a região nessa área, eu devo dizer, um decreto feito em cima do joelho, a pontapé, e cujos resultados só podiam ser estes. E, portanto, isso fica claro que em 1978 o Alberto João Jardim só tinha uma única intenção: era controlar as pessoas da saúde e não criar um sistema de saúde mais favorável na região autónoma da Madeira. O mesmo se passou com a educação 2 anos depois. O decreto da educação é um decreto simplicíssimo, que simplesmente transfere as competências, ponto final. Não se fez uma análise sobre os custos, não se fez uma análise sobre a cooperação que devia ser feita, não se fez uma análise sobre um estudo de viabilidade, custo-benefício, de nós ficarmos com tudo aqui e pagarmos tudo. Portanto, isto é uma responsabilidade de Alberto João Jardim. É preciso não esquecer. Nós hoje temos, e é curioso e paradoxal, que é esse mesmo Alberto João Jardim que vem hoje falar num déficit de 9 mil milhões de euros, quando foi ele que pediu este projeto. Foi ele que pediu este projeto de regionalização da saúde e da educação. E, portanto, há aqui este paradoxo. Nos últimos tempos tem invocado esses mesmos argumentos para dizer que a Madeira é que tem essa responsabilidade, por isso é não, que... ele até pode invocar os argumentos que quiser. Ele não tem a legitimidade para o fazer. Enquanto a Sofia podia fazê-lo, o Juan podia fazê-lo, eu podia fazer, todos nós podíamos fazer, o Presidente do Governo atual, Alberto João Jardim, não tem nenhuma legitimidade para referir o que quer que seja sobre o processo de regionalização, porque foi ele que o montou. E montou mal feito e falhou nessa montagem. E falhou ao ponto de nós hoje termos uma situação no Sistema Nacional de Saúde, para falar do Sistema Nacional de Saúde, nós podemos falar um bocadinho de educação, no Sistema Nacional de Saúde, em que tem uma dívida de 630 milhões de euros. É 10% da dívida da região. Uma dívida impagável, nós não conseguimos pagar desta forma que está, não é possível. Esta dívida está a fazer o quê? Está a construir este descalabro que o enfermeiro Juan acabou de dizer. É esta dívida que está a construir, e é preciso que as pessoas percebam que a situação em que nós chegamos não é obra do Divino Espírito Santo. Houve uma mão que não foi invisível, que é a mão do Presidente do Governo e a mão do PSD que esteve a governar a Madeira durante estes anos todos.
não é uma mão invisível, é uma mão muito visível e que teve atuações concretas sobre a saúde e sobre a educação nos últimos anos. E isso começou com uma história da regionalização a todo custo, para mandar a todo custo nas pessoas e para exercer aquilo que ele sempre exerceu nas pessoas, que é pressão sobre aquilo que politicamente pode dar dividendos, capturando as instituições e capturando as entidades que fazem parte destes mesmos sistemas de saúde e de educação. E, portanto, o que eu digo hoje é que este processo de regionalização e de autonomia construído por Alberto João Jardim falhou redondamente. Falhou redondamente nos resultados que hoje estamos a apresentar na saúde, falhou redondamente nos resultados que temos na educação. Nós despejamos dinheiro na educação como despejamos dinheiro na saúde e hoje temos maus resultados na educação e temos maus resultados na saúde. Passamos por um período em que, porventura, parecia que íamos no caminho certo relativamente à saúde. Mas o problema é que custava muito dinheiro e não fizemos o trabalho certo no sentido de perceber como é que nós íamos ter um sistema daquela natureza, com aquela dimensão, com aquela qualidade e pagá-lo. Esquecemos de fazer essa conta. Mas fizemos mais, tomamos opções erradas, porque porventura até poderíamos ter tido sucesso. Tomamos opções muito erradas, porque esta dívida, 630 milhões de euros, que começou a ser criada e construída a partir do ano de 2002, 2003, 2004, é uma dívida que porventura não existia se nós não tivéssemos despejado 700 milhões de euros nas sociedades de desenvolvimento. E hoje os madeirenses têm que dizer se teria sido mais interessante ou não, em vez de termos hoje uma dívida de 630 milhões de euros e termos marinas que não funcionam, heliportos que não aterram, helicópteros que não estão devidamente concebidos do ponto de vista técnico, restaurantes que estão fechados ou vandalizados, como nós vemos por aí, são 70 restaurantes que construiu este governo, ou ter um sistema regional de saúde com uma dívida de zero, que é mais ou menos isso que se pode dizer. Ou seja, nós temos de um lado uma sociedade de desenvolvimento em que pedimos 700 milhões de euros e temos do outro lado uma dívida do Sistema Regional de Saúde em que temos uma dívida de 630 milhões de euros. Nós temos duas dívidas, mas podíamos ter uma só e uma controlada. E, portanto, este tipo de opções que o Governo Regional tomou não vieram de fora, não é, volto a dizer, o Divino Espírito Santo, foi um governo com opções claramente discutidas e debatidas e reafirmadas e tendo até o desplante em muitas circunstâncias e durante este período, muitas vezes, apelidando aqueles que o criticaram de loucos, enfim, todos os epitáfios que se podem conhecer, exatamente, inimigos da autonomia, etc., traidores, e hoje não estamos na situação em que estamos, com este governo a seguir a agenda de desmantelar tudo aquilo que ele disse que gostaria de criar. E, portanto, nós estamos, de facto, numa situação muito complicada. A autonomia hoje é uma espécie de moribundo, porque Alberto João Jardim o transformou no moribundo. Isto é o resultado das políticas desastrosas de Alberto João Jardim. Mais uma vez, não foi obra do Divino Espírito Santo. Foi-lhe retirada a autonomia toda porque daqueles que têm o poder, e são aqueles que têm o dinheiro para nos dar neste momento para nós continuarmos a sobreviver, consideraram que este senhor e este governo e este partido não tinha nem credibilidade, nem legitimidade, nem tinha a confiança das pessoas, nem se dava a confiança. E isto é um problema muito grave. E, portanto, isto não é uma situação que aconteceu por acaso. Não, eu quero lembrar que, por exemplo, nós temos uma outra região autónoma que continua a ter uma autonomia e os seus pergaminhos de autonomia, curiosamente e paradoxalmente, e se calhar até infelizmente para os Açores, está a apanhar por tabela com as asneiras que o governo do PSD cometeu e tem que andar a correr atrás do prejuízo daquilo que foi a imagem negativa que Alberto João Jardim criou no processo autonómico e nas regiões autónomas, infelizmente. Mas a verdade é que hoje, apesar, por exemplo, do Sistema Regional de Saúde dos Açores também ter um déficit, é um déficit mais pequeno, por 300 milhões de euros, a metade mais ou menos daquilo que se passa na região autónoma da Madeira, mas um déficit que está a ser pago, está a ser comprometido, está a ser de forma clara resolvido. E mais, não tem problemas de pagamentos que tem este Sistema Regional de Saúde Regional da Madeira. Nós temos hoje um problema grave quando se diz faltam medicamentos. Mas porquê que faltam medicamentos? Porque não se paga aos fornecedores. Falta oxigênio, mas porquê que não se falta oxigênio? Porque o fornecedor não fornece oxigênio. E, portanto, nós estamos perante estes problemas por uns erros colossais de opções políticas e de gestão. E é preciso que não se esqueçam disso. Portanto, isto para mim é um aspecto fundamental. E, portanto, aquilo que disse é muito importante. Onde é que está a nossa autonomia? O que é que podemos fazer com isto? Nós podemos fazer muito pouco. Porque nós destruímos todas as bases que tínhamos criado ao longo destes anos. Uma autonomia tem que ser uma autonomia com responsabilidade. E isto não é uma autonomia com responsabilidade. Isto é uma autonomia irresponsável e que privilegiou um conjunto de negócios, e é bom que se diga isto, um conjunto de negócios que não privilegiam o desenvolvimento da Madeira. E eu quero dar um exemplo sobre esta questão dos negócios. Eu não gosto de falar entre palavras, eu gosto de ser muito claro sobre as coisas. E há uma coisa que me intriga significativamente. Há uma tomada de decisão recente do Governo Regional, que foi tomada na Assembleia Regional, aprovada pelos partidos todos, de haver uma garantia do Governo da República
de 1.100 milhões de euros para pagar dívidas a fornecedores. Ora, isso já foi decidido, ainda não chegou o dinheiro, ainda nem sequer foi feita a operação. Isto são contas do outro Rosário, ainda podemos conversar sobre isso se pudermos, mas isto não vai, porque de facto o Governo não cumpriu o que tinha que cumprir, mais uma vez, portanto, tem cumpridor, mas a questão de fundo é esta. O dinheiro será, na maior parte dos casos, ou na totalidade dos casos, afeto para pagar empresas da construção civil. Ora, nós temos um problema dramático na saúde. Nós temos a situação da saúde a colapsar naquilo que são os aspectos principais, que são os serviços intermédios, que são fundamentais continuarem a funcionar para que o sistema funcione. E o Governo Regional, perante o dinheiro que existe, vai pagar a construção civil em primeiro lugar. E sobretudo as grandes empresas. Porque é bom lembrar uma coisa, e eu quero dar uma outra nota que não tem a ver com esta, embora o valor seja mais ou menos o mesmo. É que aqueles 1.100 milhões de dívida oculta, aquela dívida escondida debaixo do tapete durante 7 anos, não são dívidas de 300 empresas. São dívidas de meia dúzia de empresas. São 6 ou 7 ou 8 empresas da construção civil que são a origem dessas dívidas. E eu não vi ainda ninguém perguntar como é que é possível que empresas possam ter mantido dívidas desta dimensão durante 7 anos sem terem pedido ou sem terem dito: pá, eu tenho dinheiro para receber e não recebo. Está aqui uma cumplicidade que não é possível admitir. E nós estamos a pagar tudo isto, ou seja, o povo da Madeira está a pagar tudo isto com os juros muito elevados. Penso que sabem que os juros são quase 400 milhões de euros, dava para construir um hospital novo. 400 milhões de euros são em juros desta dívida oculta. Foi dívida acordada entre o Governo Regional e um conjunto de 6 ou 7 ou 8 empresas da construção civil. Sabe lá Deus em que esquema que se combinou isso. É preciso perceber em que esquema que se combinou isso. Mas por carga d'água que uma empresa espera 7 anos para receber o dinheiro e não diz absolutamente nada. Portanto, este tipo de negócios, este tipo de atuação aconteceu na região autónoma da Madeira, não aconteceu no Burkina Faso, nem aconteceu na Guiné Equatorial, aconteceu na região autónoma da Madeira, uma região democrática no continente europeu, e aconteceu isto. E, portanto, a questão de fundo, hoje, sobre o Sistema Nacional de Saúde, sobre a educação, sobre todas estas situações que nós estamos a viver e que está a sair de forma muito dura e cruel do bolso dos madeirenses, é uma situação criada por este Governo. Paradoxalmente, o mesmo Governo que agora se propõe resolver a questão, mas dando uma cambalhota de 180 graus, dizendo que agora o que vamos fazer é fazer o que faz o Passos Coelho, que é entregar isto tudo aos privados, eventualmente. E, portanto, nós estamos numa situação muito séria. A autonomia era e é um instrumento indispensável para a defesa da população da Madeira e para a aplicação de políticas e de opções políticas mais próximas das populações, porque conhecemos melhor. É este o princípio de subsidiariedade que prevalece na questão da autonómica, da questão da autonomia. O problema é que nós estragamos a credibilidade deste instrumento e ficamos aos olhos daqueles que nos veem no continente, na Europa, no mundo, efetivamente, porque a Madeira tem sido, pelas más razões, como é óbvio, de governação falatória no mundo inteiro. Eu recebo várias vezes, desde assessores de embaixadas americanas, inglesas, francesas, curiosas para perceber como é que uma região tão pequena tem uma dívida tão grande e fez tanta asneira em tão pouco tempo. Portanto, este tipo de coisas abalou completamente o Governo, abalou a sua credibilidade e abalou naturalmente o futuro da Madeira, porque é preciso dizer isto. Resolver esta questão implica que a Madeira e os governos que aí vêm, espero que haja um governo novo rapidamente e um partido novo, tem que reafirmar credibilidade, tem que reafirmar competência e tem que reafirmar uma ruptura completa com estes esquemas que eu acabei de referir, que aconteceram na região autónoma da Madeira, não aconteceram, como disse, no Burkina Faso. Esquemas assim, alguns deles estão sob investigação criminal. E, portanto, eu gostaria de passar uma mensagem para as pessoas que ouvem, que veem e que eventualmente venham a ler o Tribuna, que há responsabilidades governativas nestas matérias. E se nestas coisas todas há também uma cota-parte de responsabilidade nacional, uma cota-parte de responsabilidade internacional, da crise, etc., nós temos uma responsabilidade significativa no plano interno. Porque se nós tivéssemos as contas organizadas, se nós tivéssemos feito o nosso trabalho bem feito, se nós tivéssemos sido responsáveis, se as nossas opções políticas tivessem sido certas, falhando aqui e ali, mas sem estes exageros que hoje estão demonstrados à volta de todos, existem estas loucuras, estas opções deslocadas, nós hoje tínhamos capacidade para estar a combater esta crise que nos está a bater à porta. Nós tínhamos, obviamente, instrumentos de autonomia para tomar medidas anticrise. Um deles era a questão fiscal. Nós hoje teríamos, com certeza, se estivéssemos numa situação de autonomia regularizada, com competência, credível no exterior, estávamos a utilizar os 30% que temos para baixar os impostos e estaríamos numa situação confortável, que aliás é o que está a passar nos Açores. Nos Açores, neste momento,
Eu penso que as pessoas até se extraem disto. Mas as pessoas neste momento têm 30% abaixo de impostos do que nós temos. Mas está numa crise. Mas isto está, digamos assim, a melhorar a vida das pessoas e é para isso que serve a autonomia e é para isso que servem as opções políticas. Nós não estamos. E porquê que não estamos? Porque estragamos tudo. Porque tomamos estas opções que acabei de referir, muitas delas ainda há tempo para falarmos, que hoje não nos dá nenhuma margem de manobra para podermos atuar nas situações anticrise, nas situações naquelas que há a política anticíclica, não é? Quando há uma recessão, o governo deve surgir para apresentar complementos, diminuir impostos, etc. Nós não temos capacidade para fazer isso. E nós podíamos ter, a Madeira tinha condições para ter, e este processo de autonomia foi, nas mãos de Jardim, foi como, enfim, uma espécie de um elefante dentro de uma loja de loiça. Estragou isto tudo e nós vamos ter uma carga de trabalhos para recuperar junto da opinião pública nacional aquilo que são as vantagens e as virtudes da autonomia. Não tenho dúvidas disso. Aliás, o debate sobre a regionalização em Portugal está altamente condicionado, precisamente porque nós temos uma autonomia com esta irresponsabilidade que Alberto João Jardim empregou e ofereceu ao longo destes anos. E isto é muito complicado e é muito triste. E, portanto, por isso é que eu digo, só com um governo novo, com novas políticas, novas opções e novos protagonistas é que se consegue ter uma solução diferente e olhar para a autonomia da forma que acabou de dizer. Quer dizer, então, e a nossa autonomia, como é que é? Não podemos fazer nada? Neste momento não. Neste momento estamos de mão estendida e o que não deixa de ser paradoxal, que o Governo Regional ainda tem a ousadia, depois de ter feito isto tudo aos madeirenses, ainda tem a ousadia de muitas vezes vir a público dizer nós vamos ser autónomos. Nós vamos ser independentes, não autónomos, independentes, peço desculpa. Isto é de uma ousadia sem precedentes e de uma irresponsabilidade sem precedentes. Porque nós estamos agora, neste momento, sem dinheiro para mandar cantar o cego, como se costuma dizer. Não, as nossas crianças não têm dinheiro para ir quando vão para não têm comida quando vão para a escola. As famílias não têm comida para pôr em cima da mesa. As pessoas não conseguem pagar a educação, não conseguem pagar a saúde. E este senhor vem-nos dizer, não, isto vai-se resolver, isto é uma independência. Se me chateia muito a independência. Mas onde é que está a cabeça deste senhor? Isto é de uma loucura sem precedentes. Isto já não é uma alucinação, isto é uma loucura sistémica, já não há nada a fazer. Para finalizarmos este debate, eu fazia uma pergunta tanto à doutora Sofia Canha como ao enfermeiro Juan Carvalho. O facto de terem na educação, de haver na educação um antigo sindicalista, é alguma vantagem? E no caso concreto da saúde, ser um médico, é alguma vantagem neste momento? Porque percebem melhor... Sindicalista no caso da educação. No secretário, neste caso, não é? Na tutela, tutela... No caso da saúde não é. No caso da saúde, um médico. Faz alguma diferença neste momento? Posso só dar uma ou duas notinhas? Uma é sobre o novo hospital. Eu acho que sobre isso deixar aqui a seguinte opinião. Nós somos favoráveis ao novo hospital no contexto em que estamos e até porque fizemos parte de um grupo chamado Grupo de Reflexão para a Saúde na região, onde esteve médicos, enfermeiros e outras pessoas convidadas, com vários eventos que aí realizamos. Aquilo que se defendeu, e o grupo até também foi nesse sentido, é que neste momento a região que devia de salvaguardar era a área que estava reservada para a construção do novo hospital, até o momento em que seja possível negociar, e de encontro àquilo que o Dr. Carlos Pereira acabou de dizer, quando tivermos autonomia para decidir, termos aquele espaço reservado, porque eu lembro e acompanhei em várias discussões onde é que se iria construir o novo hospital. Inclusive houve propostas para construí-lo fora do Funchal, nomeadamente Santa Cruz. A ideia era sempre nas periferias, quanto muito do Funchal, tendo em conta um conjunto de critérios, e quando foi escolhida aquela zona e aquele terreno, foi tendo em conta um conjunto de critérios. Portanto, aquilo não foi de alguém que sonhou de noite e decidiria que devia ser ali. Não, aquilo foi depois de uma prolongada análise que se dizia que aquele local era um local exemplar e ótimo para uma unidade de saúde de vanguarda. E por isso, neste momento, não havendo condições para avançar, pelo menos que se reserve o terreno para quando houver essas condições. A região, mais cedo ou mais tarde, vai precisar de um novo hospital. Só quem conhece todas as instalações do hospital do Tornélio Mendonça. Não é essa a ideia que a tutela muitas vezes pretende transmitir, das melhorias que está a fazer no hospital? Sim, por mais melhorias que faça, qualquer um de nós que aqui está nesta sala pode ir lá constatar e visite um hospital destes mais recentes que estão a fazer a nível nacional e depois venha ao hospital do Tornélio Mendonça e tire as suas conclusões. Há de chegar à conclusão que a região, mais ou menos, vai precisar de um novo hospital. Mesmo com os acrescentos que se queiram fazer dos novos serviços, que é juntar as medicinas dos marmoleiros ali.
Mas isso não resolve o problema. Junta tudo, põe tudo ali junto. Foi sempre uma batalha de há anos. Mas isso não resolve o problema de base. Deixa de ser um remédio. Que são a própria construção, e quem acompanhou a implementação do programa da qualidade sabe que aquele hospital, por exemplo, hoje não tem portas corta-fogo. Há um incêndio no 7º ou no 8º piso, há carbonizadas naquele hospital. Não há vias de evacuação. E a tutela sabe disto. Tanto que aquele hospital, quando recebe a certificação de qualidade que tem lá naquela parede às parangonas, que hoje não sei se continua a merecer aquela disto que lá tem, não recebeu a certificação total. Foi uma certificação apenas na melhoria dos serviços. Isto é, por exemplo, para que percebemos do que estou a falar, antes as análises do laboratório iam para os serviços na mão. Você tinha o azar de ir no elevador e a funcionária não tinha cuidado em reservar ou dobrar o papelinho, até podia ver os resultados analíticos do doente. E até podia ser alguém que conhecia e ficava a saber. Isto hoje já não acontece, felizmente. Melhorou-se bastante neste aspecto e isto melhorou em todos os sentidos. Agora, a estrutura física, essa não há melhorado. Portanto, continuará, embora se fizesse um conjunto de reformas, mas não se atingiu esses objetivos. Um outro dado era dizer, hoje, no que toca aos enfermeiros, hoje o ambiente de trabalho, os ambientes de trabalho nos serviços no Serviço Regional de Saúde é quase um ambiente de guerra. Os enfermeiros trabalham em ambientes quase de guerra. E isto também convinha que ficasse portanto, do conhecimento público, porque isto é verdade. E por último, referir o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, até 2008, e apesar daquelas situações todas que o Dr. Carlos Pereira referiu, até 2008 ainda havia uma politização do sistema, mas havia um órgão, e havia ou vários órgãos, que havia competência técnico-científica. A partir de 2008 politizou-se de tal forma o Serviço Nacional de Saúde que hoje, até este nível, põe em causa. Ou levanto dúvidas. Não põe em causa, mas levanto dúvidas. Porque hoje a politização do Serviço Nacional de Saúde foi tanta que a gente olha como técnico de saúde, olha para determinadas situações e questiona. Quanto à questão que coloca, é assim, nós no setor da saúde, sempre, como enfermeiros, sempre tivemos esta perspectiva, que é assim, quando temos alguém, tanto a nível nacional como a nível regional, à frente dos serviços de saúde, nomeadamente médico, há sempre uma forma específica de olhar a saúde, que é para o olho clínico médico. E isto condiciona um pouco a intervenção de todos os outros grupos profissionais. Quando não há um técnico específico da área, por exemplo, como está a acontecer agora com o atual Ministro da Saúde, há mais abertura, há um olhar mais aberto para acolher sugestões, até opiniões de todos os contributos que possam, de todos os grupos profissionais, os contributos que possam chegar. E por isso a nossa experiência é essa, quer dizer, quando é nomeadamente um técnico de saúde, nomeadamente médico, há sempre uma tendência mais específica, mais restrita daquilo que se quer para o planeamento da saúde. Quando não é um técnico da área da saúde, há uma maior disponibilidade para ouvir e para acolher sugestões dos vários grupos profissionais da área da saúde. Ou seja, não uma vantagem, doutora Sofia Câmara, no caso da equação. Deveria ser, não é? Já tivemos outras aqui na Madeira é um antigo sindicalista. Exatamente, além de professor, é sindicalista. Era sindicalista, embora numa área ideológica, uma vertente ideológica diferente daquela que eu represento. E isso faz toda a diferença. Portanto, a gente tem sempre estas coisas engraçadas, que é, e isso tem sido assim, que é manter todos os mecanismos de uma democracia formal, mas na prática esses mecanismos não funcionam. Exatamente, é um caso desses. Portanto, tem de facto o conhecimento de campo daquilo que acontece na educação, daquilo com os profissionais e na própria escola, mas depois as opções têm esse caráter ideológico que depois tem consequências nas atuações, não é? Eu só dou um exemplo, nós entregamos em novembro um conjunto de medidas que não implicavam, em termos orçamentais,
impactos quase nenhum. Era no sentido de melhorar as condições de trabalho dos docentes, uma vez que há cada vez menos professores, cada vez menos condições de trabalho, cada vez menos salário. Portanto, pelo menos há alguma coisa positiva para contrapor todas estas medidas negativas. Sabemos que qualquer exigência ou reivindicação nossa que implicasse com orçamentos seria logo negado, porque também eles estão de pés e mãos atados. Portanto, aquilo que nós fizemos foi ver as condições, diagnosticar as condições da escola, e implicaria não só os profissionais que lá trabalham, mas também as condições de aprendizagem das próprias crianças na escola. E até agora não tivemos grande acolhimento, não tivemos, chegámos mesmo a apresentar, e no momento em que apresentámos fomos ouvidos e tivemos até uma certa acordo da parte e reconhecimento da necessidade e da importância daquelas medidas, mas depois, em termos práticos, não houve consequência. Só precisamente para lhe dizer que isto depende, não é só de ser um profissional da área e ter a perspectiva sindical, portanto, da classe, mas são as duas vertentes, portanto, estava tudo conjugado para que tudo resultasse, mas tem a ver com, de facto, decisões que implica a própria ideologia, são medidas ideológicas também, não é? Tem essas implicações. Mas isso, se me permitir, eu até acho que a gente não pode despir as pessoas das suas convicções. Até acho que não? Agora, há uma coisa que é exigido de um indivíduo ou qualquer pessoa que toma responsabilidades dessa natureza, que é ter isenção naquilo que é o seu papel e, sobretudo, tem que fazer aquilo para o qual foi eleito, e um sindicalista foi eleito para defender uma determinada classe e para defender um determinado... É bom que a gente não esqueça as coisas, quer dizer, há aqui uma questão de fundo. A gente, quando fala num sindicalista, e as pessoas muitas vezes contrapõem, os sindicalistas, com estes sindicatos nunca vamos resolver porque eles só pensam nos trabalhadores. Todos vão pensar em quê? Eles existem exatamente isso é uma coisa, vá lá, mas tem que ser. Quando não for assim, sou sindicalista, então, é eleito entre os seus pares para defender a sua classe, vai defender quem? Pá? Quer dizer, é a dignidade da sua profissão. Mas é que este tipo de abordagem ouvimos muitas vezes na televisão a discutir, os comentadores são muito hábeis, não, este país não vai lá de nenhum, estes tipos são classistas, exatamente, classe, então vão defender quem? Então acabem com os sindicatos, que aliás foi o que fez a Margaret Thatcher, rebentou completamente o mundo sindical naquela altura, e a situação chegou a um ponto de... Sim, aliás, até agora em termos de participação sindical, da vida sindical, as pessoas estão cada vez mais coartadas, não é? Sim, aliás, convém já agora lembrar que os sindicatos entre 2008 e 2012 sofreram fortes reveses. Aliás, hoje em dia a atividade sindical é muito mais condicionada que era em 2008. Eu já tenho alguns aninhos disto e faço bem a diferença entre um e outro. Portanto, hoje a atividade sindical está muito mais condicionada que em 2008. Além em termos económicos, com estes cortes. Exatamente. Saídas de pessoas mesmo, ou participação ativa? Participação. Mesmo a nível de participação. Será, começando desde muitas dessindicalizações, depois, por exemplo, hoje a atividade sindical, o dirigente não tem os créditos sindicais que têm até 2008. E, portanto, isto condiciona muito. Por exemplo, há sindicatos que têm um razoável número de sócios que lhes permite ter, porque a dispensa do crédito de horas é de acordo com o número de sócios que tens inscritos nos sindicatos. Bom, hoje, num contexto económico em que está a decorrer dessindicalizações, portanto, este número tende a diminuir. E o trabalho, a resposta a dar é cada vez mais. É mais exigente, tem que andar mais. Por exemplo, a nível da legislação. Sim, alterações legislativas. A legislação foi no sentido de estão por falar de simplex. Bom, em bom rigor, este governo tem vindo a fazer, a espartilhar isto tudo. Portanto, o Código do Trabalho, por exemplo, já quantas revisões teve? Já acho que é na terceira ou na quarta, fora as erratas que têm saído. E quer dizer, nós temos que depois acompanhar isto. Quer dizer, quem quiser fazer sindicalismo assim um pedaço pela rama, tudo bem. Agora, quem quiser levar com alguma coerência, dar respostas assertivas às pessoas, porque um sócio, quando telefona para um sindicato, já está à espera de uma resposta consentânea. O trabalho que isto exige, neste momento, é complicadíssimo. E a gente hoje dá uma resposta, daqui a 6 meses já tem outra. Eu estou quase o regime de contrato de trabalho de funções públicas e o Código do Trabalho foram alterados agora todos, um com efeito a partir de agosto, outro com efeitos a partir de janeiro. E, portanto, alterou um conjunto de coisas centrais que há 6 meses atrás
perguntávamos uma coisa, a gente dava uma resposta, hoje a resposta já é outra. E se a gente depois não tem cuidado, isto é outra coisa que, por exemplo, eu hoje noto no sindicalismo, que é, se a gente não tem cuidado de dizer, olha, hoje, face aos dados que temos, é isto, mas daqui a uma semana já não pode ser isto. Portanto, não venham a dizer que disse isto, que assume interações de saúde. Além das leis orçamentais, todos os anos. Sempre, além do orçamento. Todas,